com uma análise firme aqui, né, do que realmente faz bem ou não. E a Sari Fontana, que está conosco, ela que escreve essa coluna, hoje ela traz uma polêmica, tá entre as notas mais lidas do UOL desde cedinho. A Coca-Cola finalmente vai lançar uma bebida que nem é tão ruim assim. Ela está aqui para conversar conosco, explicar que bebida é essa. E eu achei muito interessante porque a questão que ela traz aqui são essas águas saborizadas, né? É com sabor, né? A gente tem isso natural, a gente coloca pepino, hortelã, né? Mas isso agora vem da indústria também. E essa é uma ideia aí da Coca-Cola. Olá, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E achei muito boa, né? O título é bem provocativo. A Coca-Cola finalmente tem uma bebida que nem é ruim, nem é tão ruim assim, né? Vamos lá, que bebida é essa, ô Sari? Que mudança é essa na Coca-Cola? É uma brincadeira que a gente fez, né, nesse título, porque, como a Madeleine estava falando, todo mundo sabe que refrigerante não é uma coisa saudável, né? Claro que, se consumido eventualmente, nada que a gente consuma de vez em quando vai fazer um grande mal. Só que tem muita gente que consome refrigerante todos os dias e numa grande quantidade. Então, fica difícil até desacostumar o paladar, né, a esses estímulos tão intensos de sabor, de doçura. E aí, quando a pessoa tenta tomar mais água, ela acaba achando água uma coisa muito sem graça. E aí é nesse lugar que entram essas bebidas que ainda são novas no Brasil, mas já existem em outros países há bastante tempo, né? No Brasil, elas são relativamente novas, são as águas aromatizadas que, ao contrário dos refrigerantes, elas são só uma água com gás e um aroma natural. Que Mas tipo de esse sabor que aroma tem? natural não É, tem elementos químicos nele, não, não tem sabe? açúcar, nada disso? Não, não tem nenhum tipo de açúcar, não tem nenhum tipo de adoçante, não tem nada nocivo para a saúde. O aroma natural, na verdade, é uma substância que é usada para trazer o sabor. Aroma, quando a gente fala em aroma, é sempre olfato e paladar, né? Então é essa sensação que a gente sente. E eles são obtidos de frutas, de ervas, de especiarias. Então é a extração desses compostos que sim são químicos, né? Mas tudo é químico no fim das contas, até a própria água, né? É uma substância química. E não necessariamente isso é uma coisa ruim. Eles são aprovados, regulados e seguros, e além disso, são usados numa quantidade muito, muito pequena. Então, E me- aqui, Tem até Perdão. aqui, ó, por dentro Mesmo do a água com rótulo, que é o gás. trabalho da Sari, aqui, ó. O rótulo, Ah, na legal. coluna dela, ela coloca aqui a comparação, inclusive, da Coca-Cola com essa nova água aí. Aí ela coloca ali, valores energéticos zero, açúcar zero. Ela foi analisar o rótulo exatamente, e é isso que a gente tem que ver. Fala aí, Mas Thales. mesmo a água com gás, ela, ao que se saiba, tem um nível maior um pouco de sódio. Ela não é igual à água normal, né? Para uhum. idosos, até disse que não é bom tomar muita água com gás porque dificulta a produção de matéria óssea, né? Olha, a quantidade de sódio, se a gente for ver nessas águas, ela é cerca de 12 miligramas, né, por copo, assim. Então, pensa, miligramas, é muito pouquinho se a gente for considerar tudo que é consumido durante o dia. Então, mesmo o refrigerante, se a gente for ver o refrigerante, a própria Coca-Cola, né, tem mais sódio do que essa água. Então, ela não contribui significativamente com nenhum nutriente, né? É Agora, tão segura quanto água. agora, Sara, eu quero saber o seguinte: se você tomou essa água saborizada aí, e se você é quanto mais consumidora de refrigerante, se você troca um por outro, se o viciado em refrigerante vai se sentir atendido com essa permuta. Olha, eu gosto dessas águas aromatizadas, não só essas Cristal, que são da Coca-Cola, mas existem outras marcas também. Uhum. A gente trouxe a Cristal porque ela está no Brasil inteiro, já nos supermercados, então é mais fácil de as pessoas encontrarem, né? Mas existem outras marcas e eu
gosto muito desse conceito dessas bebidas. Eu acho que em 2024, beber refrigerante com açúcar já é uma coisa assim, né? Meio que não tem como justificar, a não ser que seja uma exceção. Claro que essas águas, elas não são iguais ao refrigerante, elas não trazem todo aquele estímulo, não tem dulçor, né? Então é um saborzinho muito sutil, mas eu acho que elas servem como essa ponte, né? Para você vai sair da Coca-Cola e beber a água da torneira, fica bem longe uma coisa da outra, né? Água com gás, você pode aromatizar em casa, colocar uma fruta, colocar limão, colocar o que você mais gosta. Mas aí você não tem a conveniência, né? Às vezes você tá na rua, você quer comprar alguma coisa e não quer beber o refrigerante, mas também acha que a água não vai trazer essa recompensa, digamos assim, do sabor. Então eu acho Pessoal, que é uma tentativa válida, é uma troca válida, é uma provocação. Não é igual a refrigerante, é água. É é água água. com uma coisinha a mais. É, o É pessoal tá um falando assim, ó, mercado que essa sai água aqui o agora. passarinho não bebe. Tem gente comentando aqui, essa água aí o passarinho não bebe não, não vai gostar dessa água. Tem outro falando, poxa, Não, mas essa água, Fabiola, é um mercado novo que está saindo. Eu creio que para as próximas gerações isso vai ser uma categoria de bebidas, como o refrigerante foi quando a gente era criança. Porque, por exemplo, o que que vicia no refrigerante? É acidulante, é edulcorante, nem sei se eles colocam ainda glutamato monossódico, que são o quê? São substâncias acentuadoras de sabor e que acabam viciando o nosso paladar, porque você não vai encontrar em nenhum outro lugar aquele paladar, só na provocação química. Essas águas, o negócio delas não é o sabor. Tem umas até agora que vêm com componentes que você precisa na sua dieta. Elas vêm com fibra, elas vêm com proteína, é uma outra cabeça, não é a água pura, mas em vez de apelar ao sabor, ele te apela a outros componentes que vêm. Tem uma linha grande vindo, né, Fábio, isso aí. Sim, no Brasil ainda está engatinhando, né, esse mercado. Tem alguns isotônicos também, mas eles já entram numa outra classificação. Não é exatamente uma água, né? E uma coisa que é importante salientar, falando em água, água tônica, gente, não é um tipo de água, tá? Então a gente não está falando de água tônica aqui, que mesmo a água tônica sem açúcar, ela é um tipo de refrigerante com quinino, né? Ela é bem parecida com refrigerante nos demais ingredientes. Apesar de ter um nome, água tônica, ela não é um tipo de água, ao contrário dessas aqui, que são sim um tipo de água aromatizada. gente, muito interessante. Tá aqui, ó, a dica, uma troca que vale a pena. Leiam a coluna, que tá muito boa. Aí ela falando aqui e reforçando a história da Coca-Cola, gente. Uma latinha de Coca-Cola, 61 colheres de chá de açúcar. Uau! É pra não tomar A mesmo, né? comparação aqui, Fabiola, é se você beber uma latinha por dia, tá? Aquela padrão de 350 ml no almoço. No final de uma semana, você vai ter consumido 61 colheres de chá de açúcar, que é mais do que uma xícara inteira de açúcar só da bebida. Então, a gente trouxe esses números para realmente trazer para a consciência das pessoas que parece ser só um pouquinho, né? Só uma latinha, mas é uma, mais uma, mais uma. E quando a gente vê, a gente está extrapolando aí muito, né? Uma As por doses semana. recomendadas desse nutriente. E só Então, por curiosidade, Sari, o chamado refrigerante zero, né? Ele é pior do que esse normal com tanto açúcar? Essa polêmica, né? Sempre a polêmica do refrigerante zero. Eu vou começar respondendo direto ao ponto. Na minha opinião, não é pior, não, tá? Eu entendo que sempre que a gente consegue trocar o açúcar por alguma substância que não vai ter os danos do açúcar, a gente já sai ganhando. É claro que o ideal seria não consumir refrigerante nenhum, né? Porque mesmo não tendo açúcar, tem todos os outros aditivos que a gente, a longo prazo, né? Algumas pessoas aí não se preocupam, não sabem também a soma, né? A gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo com a soma de todos os aditivos que a gente consome, não só das bebidas, mas também de outros ultraprocessados. Então, o ideal seria não consumir nenhum nem outro, mas entre o com açúcar e o sem açúcar, eu ainda prefiro o sem açúcar, pelo menos ele não tem calorias e não tem, né, a contribuição para fatores de risco como obesidade e outras doenças crônicas que acontecem em decorrência do elevado